E aí, pessoal, tudo jóia? Eu sou o Dan. E eu sou o Yuri. A ideia do vídeo de hoje é um projeto que a gente tinha muito tempo atrás de assistir todos os clássicos da Disney. Aí a gente assistia do primeiro até o último lançado e avaliava de uma nota de 0 a 10. A gente criou uma planilha no Excel, foi totalmente sem propósito, a gente só queria ranquear os filmes. A gente não tem, na verdade, estudo nenhum de crítico de filme, essas coisas, a gente só fez isso porque a gente tava muito à toa. Daí a gente resolveu fazer direitinho agora. Então vamos lá pro primeiro filme? Tá tudo desabando! Branca de Neve e os Sete Anões. Então vamos começar pelo primeiro filme da Disney, lançado em 1937 ou foi 34? Então eu vou logo avisando que esse resumo, ele tem spoilers, mas se você não conhece a história da Branca de Neve, meu Deus do céu. E o filme começa com a rainha consultando o seu espelho mágico. Como todos os dias ela acorda, vou dar uma olhadinha no espelho. Ela fala, espelho, espelho meu, who's the best? Quem é mais gostosa do que eu? Quem é mais gostosa do que eu? E até então, o espelho sempre falava assim, você é a gasosa daqui. Até que um belo dia, o espelho falou assim, olha, aquela branquinha lá embaixo. A rainha não gostou, ficou putaça com o que ela fez, pediu pro caçador, falou, mata ela, que se ela não morrer, quem morre é você. Levou ela pro meio do mar. Foi quando ele, não posso fazer isso, ela é minha princesa, não pode. E falou, olha, foge, mas não é pra você sair andando, conversando com o bicho, não, é pra você correr, mas assim, muito, corre, entra no meio do mato e não para enquanto você não vê mais esse castelo, ninguém te conhecer. Enquanto isso, lá do outro lado do reino, a Branca de Neve estava saindo desesperada, correndo louca, surtando pelo meio da floresta, correndo assim pelo meio do mato, tendo visões, aparecendo um monte de coisa louca na cabeça dela, louca de alucinógenos. Caiu no chão e percebeu que era apenas uma doideira da cabeça dela, ela devia ter cheirado algum cogumelo, aconteceu alguma coisa no meio da floresta e ela se acalmou. E aí ela perguntou se tinha algum lugar pra onde ela podia ficar, né? Se eles conheciam algum lugar... Perguntando para os bichos se eles conheciam algum lugar onde ela poderia ficar. Eu não posso dormir no chão com vocês, nem no ninho. Onde eu vou dormir? E aí eles tiveram uma ótima ideia. Tem uma casa ali, vamos invadir. Os animais tiveram essa ideia, né? Exatamente, nossa casa. E aí ela entrou nessa casa, uma casinha pequenininha. Viu que essa casa tava toda suja, toda podre, cheia de teia de aranha, de pó. E ela resolveu limpar a casa. Aí ela pensou, se eu der uma limpada nessa casa, vão deixar eu ficar. É assim que eu vou pagar minha estadia. E aí, resultado, uma música de mais ou menos 4 minutos ou 3 dela e os animaizinhos limpando a casa. Super demais. É icônica essa cena, porque os animais limpam a casa igual a cara deles. É muito bizarro. Enfim, ela termina de limpar a casa, daí ela fica cansada, ela vai dormir, ela abre a porta de um quarto, tem 7 caminhas, ela ocupa 3 das 7 caminhas para deitar, enquanto isso os donos da casa, os 7 anões, estão lá na mina, lá minerando. Eles vão pra casa, eles percebem que a casa tá toda acesa, meu Deus! E aí o que acontece? Eles ficam desesperados, pensando, cada um pega um pedaço de pau maior. Quando eles entram na casa, rola todo aquele sentimento, nossa, o que tá acontecendo? O Dunga vai na frente pra ver o que tá acontecendo, e eles veem que tem uma pessoa deitada na cama, e eles só não matam porque é uma mulher bonita. Aí eles aceitaram, com certa resistência, ela botou eles pra tomar banho. No dia seguinte ela deu um beijinho na testa de cada um, olha. E aí eles foram pra mina deles lá, e aí já volta pra rainha. A rainha é super putaça, porque ela chegou no espelho. E aí, espelho? Quem é mais gostosa agora? O espelho. Você não ouviu, mulher? A Branca de Neve. Aí ela, Querida, olha o tamanho desse coração que tá aí dentro dessa caixa. Isso é um coração de humano, querida? o caçador arrumou um coração de égua. Colocou dentro do... Não pode rir não, porque a égua merecia ficar viva. Não, eu merecia, com certeza. A mulher ficou putaça, pegou o coração, nem sei se ela jogou ele longe. Desceu pro porão da casa dela, ela desce 3 lances de escada. Chega lá. Agora eu vou montar uma poção pra ficar velha, fraca e feia. Tudo isso é pra poder chegar na Branca de Neve com a maçã envenenada, que ela também prepara também uma poção pra envenenar a maçã. Aí, como a Branca de Neve é super inteligente, o que foi que ela fez? Deu uma mordida bem gostosa na maçã. Aí a velha, super satisfeita, ai, matei a Branca de Neve, que delícia. Ai, agora eu sou a mais gostosa de todas. No corpo de uma velha já pra morrer. E saiu super feliz, dando risada.
Pro azar da velha, assim que ela abre a porta, tem um monte de anão montado em viado, em cachorro, em tudo que tivesse na floresta. E foram atrás dela com um pedaço de pau na mão. Perseguiram essa velha até um despenhadeiro, um abismo. A velha tentou derrubar uma pedra nos anões. Só que Deus mandou aquela mensagem divina. Pá, um trovão bateu, estourou O capô da bruxa. estourou o capô que a bruxa tava em pé. Fim da bruxa. E aí voltamos pra casa da Branca de Neve. Ela tá lá morta, com a maçã dentro da barriga dela. Os anões tristes, porque a Branca de Neve morreu. Em um dia os anões disseram, não abra a porta para estranhos. No outro dia ela estava morta. Aí, só que a Branca de Neve era tão gostosa que não deu pra eles enterrarem ela. Aí montaram um esquife de vidro lá, belíssimo. E aí, resultado. Tá passando um príncipe. Aleatório. Ele vê a mulher morta. Vou beijar. Dá um beijo na boca da Branquinha de Neve. Ela acorda, se joga no braço do homem. Felizes para sempre. Primeiramente, ninguém acreditava no filme. O filme A Branca de Neve ia ser o primeiro longa-metragem de animação. Daí muita gente achou isso muito estranho, achou que não ia dar certo, achou que as pessoas, por estarem acostumadas a animações bem curtinhas, não iria dar certo. Inclusive, isso foi taxado como uma loucura do Disney, né, do Walt Disney. O filme, ele levou 4 anos para ser desenvolvido e só foi finalizado 2 semanas antes da estreia, mas foi um sucesso de bilheteria e não só isso, como levou um Oscar honorário, que foi um do tamanho normal, um Oscar do tamanho normal e mais 7 Oscars pequenininhos. A terceira curiosidade, o filme foi o primeiro filme a ter um álbum de trilha sonora. A trilha sonora do longa, ela foi lançada junto com a estreia do filme, e isso era uma coisa completamente inédita. Para pra pensar nisso, hoje em dia a Disney vive basicamente das animações e do que elas proporcionam na trilha sonora, né? Quem não vai no cinema pra cantar? Teve um relançamento de Frozen que basicamente era só pra você acompanhar com karaokê, cara. Ó, a Disney começou isso, eu descobri isso agora. Sério. O filme, ele teve um orçamento inicial de 150 mil dólares, porém, com o passar do tempo, ele excedeu e muito esse valor, chegando a aproximadamente 1,4 milhões de dólares, só que ele conseguiu recuperar tudo isso com o sucesso que ele teve, que ele arrecadou cerca de 7,8 milhões de dólares, o que pra época era muito dinheiro, e fora que teve os relançamentos e tal, e atualmente o título, né, Branca de Neve, ele tem mais ou menos 420 milhões arrecadados. Vamos falar um pouquinho agora sobre as diferenças com as obras originais. Branca de Neve, tô usando minha colinha aqui, tem uma diferença muito peculiar, que é que a rainha, né, a madrasta, pediu pro caçador trazer o fígado e os pulmões, da Branca de Neve dentro do pote. E aí ele foi, né, forjou lá, porque ele não ia matar ela, ele forjou e colocou de uma vaca. E a rainha comeu. Ela comeu achando que era da Branca de Neve. Pô, não sei porquê, mas ela ficou tão feliz. Eu agora sou a mais gostosa. Me dá essa aqui que eu vou comer. Me dá, vou comer sim, pô. Uma segunda diferença entre a obra original dos Irmãos Grimm e o que foi desenvolvido no filme da trama da Disney é que a madrasta tentou matar ela 3 vezes. Faz mais sentido agora. Ela tentou matar a Branca de Neve 3 vezes. A terceira tentativa foi arrumar um espartilho bem apertado e tentar sufocar ela com o espartilho. Eu acho até ridículo de falar. Ela quase sufocou, mas aí os anões ajudaram ela no vamos ver lá, soltaram o espartilho e ela conseguiu sair viva. A segunda tentativa foi um pente. Ela envenenou um pente. Gente, ela envenenou um pente. E aí o que ela fez? Essa menina, ela gosta de conversar com estranhos. Chegou lá e falou, posso pentear seus cabelos? Ah, por que não, não é mesmo? Pode. Vamos. E aí o pente envenenado quase matou ela. Daí os anões foram, pegaram o pente e salvaram a Branca de Neve. A terceira e última, que foi a que a gente conhece, a que ela usa uma maçã. Uma outra diferença muito peculiar da obra original dos Irmãos Grimm, o príncipe não acorda ela com um beijo de amor verdadeiro. O príncipe era a pessoa sensata que viu os anões jogando flores no aquário de uma mulher morta e falou, gente, para, vou enterrar essa mulher. E aí ele pegou o corpo dela, né, e durante o deslocamento, que ele pegou o corpo pra jogar numa vala e finalmente deixar a mulher morrer em paz, acontece alguma loucura lá com o corpo dela, que ele balança e ela cospe a maçã envenenada e sobrevive.
A Disney, ela nunca fez um live action oficial da Branca de Neve. Então, as outras versões que a gente tem não são da Disney, são de outras empresas, que são várias. Tem Floresta Negra, que é um título mais dark da história da Branca de Neve. Tem Espelho, Espelho Meu, que é uma versão mais de comédia, bem mais leve, pra você dar risada mesmo, é bem bobo. E tem um filme que ficou muito popular na época que saiu, que foi Branca de Neve e o Caçador, que é basicamente o caçador ensinando Branca de Neve a como lutar e matar a rainha. E a sequência que eu nunca assisti, você já assistiu? Que é a Rainha do Gelo e o Caçador e a Rainha do Gelo, um negócio assim. Em questão de jogos, a Branca de Neve ela teve um jogo oficial lançado no Game Boy Color. Teve adaptações do Mundo dos Anões no Kingdom Hearts, no Birth by Sleep e no Union Cross, que é um jogo mobile, que não sei se funciona ainda hoje, mas até ano passado ele ainda tava rolando. E teve um jogo tipo Fazendinha, só que ele foi cancelado acho que uns 2 anos atrás. Além disso, a Branca de Neve apareceu também em outras trademarks da Disney. Ela nunca teve uma sequência ou algum outro filme próprio, mas os anões apareceram em alguns curtas. Alguns personagens também do cast, como a Rainha Má, ela apareceu nos Vilões da Disney, que foi um longa-metragem lançado há um tempinho atrás, que era sobre o Ponte do Mickey, que era uma temporada em que o Mickey era um apresentador e que tinha vários convidados da Disney, incluindo a própria Branca de Neve, os anões e a Rainha Má. E recentemente a última aparição dela foi em Wi-Fi Ralph, junto com várias outras princesas da Disney. Bom, a gente chegou no final desse primeiro vídeo da série e a gente pretende trazer pelo menos uma vez por semana um vídeo relacionado, e esses vídeos vão seguir a linha cronológica lá dos lançamentos da Disney, certo? Portanto, o nosso próximo filme é Pinóquio. Pessoal, muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Muito obrigado pela sua paciência. Por favorzinho, o like. Inscreva-se. E compartilhem com seus amiguinhos. E por favor, deem feedback pra gente, porque isso importa muito. É muitíssimo importante, gente. Muito obrigado. Um beijão. Tchau, tchau. Beijão e até a próxima.